Olá, muito legal, muito bom. Bem-vindo você que está assistindo aqui, porque hoje o podcast a gente vai comentar muita coisa sobre o inglês, vai ter um assunto legal sobre como pensar em inglês e, claro, não esquece de ir lá e comentar perguntas lá no Instagram, no @_ Igor com H, Olive, O-L-I-V. E aí hoje eu selecionei 2 perguntas também para comentar, junto aqui com a Teacher Vitória. A Teacher Vitória, que também começou com a gente o método de pensar em inglês que criamos, não é? Teacher Vitória, ou Vivi, como te conhece, não é? Exatamente. Oi, Igor, tudo bem? Oi, gente, que vocês estão me assistindo. E a gente criou junto o método. E super legal, obrigada por ter me chamado para participar, para dividir um pouquinho de como tudo começou. E é muito legal saber disso, como que a gente começou a pensar, a gente já sabia, né? Por isso que a gente teve essa parceria, a gente já sabia o inglês, já pensava ali uma imagem, olhava ali, sabia que era cell phone, esse daí que você já conhece, que tá na sua mão, você deve estar assistindo aí. Mas você lembra quando tudo começou ali, quando a gente começou a criar o método, como que fez? Me conta um pouco isso daí para o pessoal entender também a história, não foi assim do nada, tem toda uma história aí por trás. Sim, eu lembro quando a gente começou, você teve seu primeiro aluno, aí você me pediu ajuda de como explicar o começo da maneira mais fácil possível, bem mastigado. Aí foi a partir daí que a gente criou o nosso método de pensar em inglês com vocabulários de coisas de casa, de rotina e sempre ramificando para coisas de interesse das pessoas. Então, por isso que a partir daí, na verdade, nós criamos o nosso método, né? Que foi o pensar em inglês. Muito bom, mas assim, você acha que você já falava inglês, né, Vivi? Então, você acha que você já tinha essa ideia na sua mente, você só não tinha organizado? Ou você acha que você aprendeu ensinando ali e entendeu o método que eu fiz? Olha, eu acho que eu aperfeiçoei muito depois do método, na verdade, meu inglês, porque eu tinha muita dificuldade para conversar sobre certos assuntos. Só que depois que eu fui ficando imersa nesse método, eu acredito que agora tudo está muito mais facilitado. Eu consigo conversar sobre coisas simples, sobre assuntos específicos de política, de economia, mesmo não tendo esse vocabulário, mas usando a ideia do descrever em inglês. Isso é legal. Eu acho bom. É uma coisa que você falou agora, que como você foi surgindo aquilo de imersão, você percebe que, na verdade, é só você começar a pensar em vários assuntos. Então, na sua rotina ou na economia. E aí você percebe que não é saber só o inglês, é saber o inglês em várias áreas. Mas onde exatamente você começou a perceber o inglês natural ali, aquele inglês que está no dia a dia? Eu acho que eu percebi quando eu comecei a assistir filmes, ler coisas que eu gosto. Então, assim, porque eu lembro que quando eu ia em escola regular, eu tinha que ler apostila, chato, assistir alguns filmes. Só que depois que a gente criou esse método, eu comecei a consumir conteúdos do meu interesse. Então, eu acredito que a partir daí, de coisas que eu gosto, que me apetecem, eu expandi meu vocabulário. Eu ouvi uma vez, sabia? Eu ouvi uma vez de um professor, inclusive, que falou que a primeira coisa que você deveria aprender no inglês é aquilo que você está mais próximo. Então, sei lá, se é um músico, você vai ter que aprender aí sobre guitarra. Se você é olha que coisa, professora, você tem que pegar as coisas de como que tem, o que tem na sala de aula, E eu tinha essa coisa na época ainda de foto, quando eu comecei a aprender coisas de foto inglês, e foi isso que me deu o start. E acho que a outra coisa que eu mais gostei de analisar foi, por exemplo, como que a criança falava. Você lembra aquela vez que a gente estava no carro e a gente fez uma experiência com o sobrinho? Sim. E qual foi a pergunta? Ela perguntou o que era uma academia? Faz sentido? Sim. E qual foi a resposta? A gente teve que descrever o lugar para ela, que é um negócio grande, que as pessoas vão para fazer tal coisa, geralmente fica em tal lugar. Então, basicamente, descrição, né? É muito bom. Isso é muito louco de comentar, porque quando você pensa só no método, você entende que a gente está falando da comunicação, não só de um aprendizado de letra e gramática, coisa assim, e que acontece em qualquer pessoa que nasce em qualquer país. Igual a minha sobrinha. Exatamente. A minha sobrinha estava no carro
E aí a gente perguntou que era uma academia, ela falou que não sabia, a gente teve que explicar um lugar que as pessoas vão para fazer exercício. E aí vem aquela pergunta de criança, né? Mas não dá para correr na rua? Não, as pessoas pagam para algum lugar para você ir lá. Exatamente, vão de carro para academia para andar na academia. Exatamente, não faz sentido isso na cabeça do sobrinho. Mas é isso que eu comecei a pensar aplicando aqui. Então, eu ter voltado da Inglaterra me trouxe essa percepção de como o pessoal tem a mesma expressão, tem o mesmo jeito de falar, só muda a língua. Então, na verdade, você aprendeu do mesmo jeito, se aplicou do mesmo jeito e se alfabetizou do mesmo jeito. O que você acha disso? Não, eu acho incrível, porque é uma coisa tão simples que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. Porém, é aquela coisa do simples, mas nossa, que preguiça pensar em inglês. Nossa, que preguiça colocar post-it nas coisas. Nossa, que preguiça ler um livro em inglês. Então, assim, são coisas simples que a gente pode mudar no nosso dia a dia para facilitar o aprendizado de vocabulário novo. E não precisa ser vocabulário útil. Que, assim, as pessoas julgam, tipo, mas que inútil você saber vocabulário de música. Não, pra mim não é inútil. Pra mim eu acho incrível, porque eu consigo ler uma partitura de música em inglês, talvez. Então, pra outras pessoas talvez seja inútil, pra mim não. Entendi. Mas então, o que você tá falando é que o importante é você aprender a língua para aquilo que você vai usar. Não importa se você não sabe falar de política, se você sabe falar da sua área, já vale. Exatamente. O importante é você aplicar na sua vida. Não necessariamente eu sei inglês e eu preciso saber sobre exportações de coisas multinacionais. Talvez você não saiba falar sobre isso nem em português. Por que eu vou precisar saber disso em inglês? Então, assim, o principal é você saber se comunicar. É saber explicar o que você quer dizer. Então, esse eu acho que é o mais importante. Faz muito sentido. Quando você começa a analisar isso, qual que você acha que foi o último assunto que você aprendeu do inglês? Eu acredito que o último assunto que eu aprendi em inglês foi sobre exportação de comida entre navio. Esse daí é muito específico. Muito. Esse daí é o... Não tem mais o que você aprender no inglês. Você vai pro último... O que tem? Exportação marítima de animais. Não tem outro. Exatamente. Então, assim, a última coisa que eu aprendi de inglês foi isso, que expandiu muito meu vocabulário e é algo que me interessa, é um assunto do meu interesse. Então, eu acredito que isso fez expandir meu vocabulário. Pra você, talvez seja um assunto tipo, por que você tá querendo saber sobre exportação com navio? Mas pra mim é super legal. Então, com isso faz com que meu vocabulário se expanda muito, se amplie demais. Então, é assim, de texto em texto, em livro, filme em filme, que você vai expandindo e enriquecendo seu vocabulário. Isso aí. E esse é um dos motivos, eu vou falar uma coisa pra eles agora, hein? Ó, esse é um dos motivos que o pessoal não entende Friends. O pessoal fica frustrado de falar que tem uma coisa aí de pessoal falar que Friends é fácil e que colocar um parâmetro de que não entender Friends é não saber inglês, mas Friends não retrata a realidade. Primeiro porque faz muito tempo, acho que eles não usam muito das expressões que usavam lá, mas principalmente pelas coisas que eles falam. Primeiro, tem muita piada interna e outra coisa é o jeito que eles falam da rotina. Eu acredito que é aquilo que a gente fala. Faz sentido dividir o inglês em pensamento? Posso dar um adendo sobre Friends? Pode dar um adendo. Um adendo sobre Friends. O Friends, ele simplifica se você assiste do começo até o final. Se você pega episódios esporádicos, aleatórios, não vai fazer sentido mesmo. Porque talvez você não vai entender a piada por que ela tá falando de um turkey. O que é um turkey? Não sei. Mas se você tivesse acompanhado desde o começo, você ia saber o que é um turkey. Porque talvez o personagem não sabia, ela teve que explicar o que é. Entendi. Então, assim, se você pegar a série do começo, não só Friends, mas outras séries em si, desde o começo vai ser muito mais fácil do que pegar episódios esporádicos. Muito boa dica. E que nível você indica aí começar o Friends? Olha, eu acredito que desde a primeira temporada mesmo. E o nível de inglês? Assim? Nível de inglês? Eu acredito que você já entende um pouquinho, já sabe se comunicar. Pode assistir Friends, que você vai entender. Entendi. Você já se apresenta ali, já fala se você já apresenta, já sabe falar um pouco de você, onde mora, o que faz, o que gosta, o que não gosta, você vai entender Friends, sim. E aí que entra outra pergunta. Muita gente faz alguma pergunta pra gente sobre mas o que eu assisto se eu não tenho esse nível que você falou aí? E pra baixo disso, assiste o quê?
Assiste filme que você já assistiu. O que eu sempre recomendo é assistir filme da Disney. Quantas vezes na sua vida você já assistiu o Rei Leão? 280 vezes. Assiste em inglês, com legenda em inglês. Por mais que você não esteja entendendo o que ele está falando, você sabe o que está acontecendo. Então, às vezes, você olha e fala, então é isso que o Simba quis dizer, então é isso, essa palavra significa aquele outro. E aí você vai criando conexões. Faz muito sentido. Eu gosto dessa ideia até por conta da divisão que a gente faz sobre idade. Eu gosto de dividir o inglês com idade. É quando você, por exemplo, fala para a pessoa que ela tem a mesma capacidade que um nativo que nasceu lá em Miami e ele tem 3 anos de idade. Aí a pessoa sempre pergunta, nossa, mas por que eu tenho 3 anos? Então, porque pensa numa criança de 3 anos, como é que ela fala? Ela fala certo? Exatamente. Ela não fala certo, ela fala tudo enrolado, não fala o R. Então, o que ela tem que assistir? Na minha ideia, ela tem que assistir uma coisa que tem a idade dela. Ou seja, abre o Netflix e coloca lá 3 anos, conteúdo para 3. Se aparecer lá, sei lá, Peppa, é isso aí que você tem que assistir. Inclusive é uma dica. Para quem está iniciando, é isso que você vai entender. O que você acha disso, dividir por idade? Olha, eu acho muito legal, porém eu ainda sou da ideia de assistir coisas que você gosta. Ótimo. Então, assim, se eu particularmente eu não gosto de assistir Peppa, eu acho muito chato, eu acho ela muito mal educada, então eu não assisto. No começo, eu tive muita dificuldade para entender Bob Esponja, por exemplo, mas é o que eu gosto, então assim foi. E assim que eu aprendi muito vocabulário de animais de água, aquático, aprendi comida, aprendi trabalhos. Então, por mais que seja difícil, tem que fazer o que gosta. Senão não adianta. Senão você assiste por obrigação e não vai. Todo mundo já teve inglês na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, na escola regular. E por que ninguém sabe hoje? Porque não é legal, é chato. Então, por que hoje eu vou estudar um negócio que eu não gosto também? Então, assim, tem que ser um negócio mais agradável possível. Entendi. Mas faz sentido. Então, essa coisa do audiovisual é uma dica que acho que todo professor dá e fala tal. Mas e aquela pessoa que não dá um tempo ali? Às vezes a pessoa não tem 2 horas para parar e assistir. Como que a pessoa vai entender no dia a dia? Eu tô falando de 5 minutos. 5 minutos. Como que a pessoa pode acordar, fazer 5 minutinhos, no almoço 5 minutinhos, à tarde 5 minutinhos, à noite 5 minutinhos? Como? E aí no final fez 20. Conversa sozinho. Conversar sozinho? Conversar sozinho. Vai na frente do espelho e fala, good morning. Good morning. Hoje eu acordei tal hora, fiz tal coisa e vou fazer tal coisa. Maravilhoso. Isso é muito importante. Pelo menos você perde um pouco da vergonha de falar inglês, principalmente consigo mesma. Começa a gravar áudio também. Assim, começou a falar inglês na frente do espelho. Show, super legal. Gravar áudio, mande pra si mesma. Então today, fiz tal coisa, acordei tal hora. E ótimo. E se ouça. Que aí você consegue melhorar a sua pronúncia e se auto-julgar, ver se tá bom ou não. Dentro do seu parâmetro. Tá, mas e aí como que você vai ouvir a pronúncia certa? Você vai... Porque você não pode se ensinar assim, você não vai ter referência. Qual que vai ser a sua referência de pronúncia? A sua referência é quando você tem aula. Ah, tá, entendi. Então, isso sempre acompanhado com a aula. Então, assim, se eu tenho aula, meu professor já me explicou como eu falo isso, A, B, C e D. Quando eu estiver fazendo meu exercício em casa, nos dias que eu não tenho aula, então eu vou mandar. Tá, tenho dúvida, não sei se eu falei certo. Manda mensagem pra teacher. Teacher, como que fala tal coisa? Minha pronúncia tá certa? Tenho vergonha de gravar áudio pra minha teacher. Teacher, escreve pra ela. Me manda um áudio, como que eu posso falar tal coisa? Aí a teacher vai te dar esse suporte. E aí você começa a praticar consigo mesmo. Muito bom. Tem muita gente mesmo que consegue e tem muita gente também que eu sei que está ali no livro caçando palavra. Como que é essa pessoa? Quanto você acha que complementa a aula para essa pessoa? Você acha que tem uma porcentagem significativa? 60% do cara que estuda no livro vai melhorar no inglês dele tendo aula? Eu acredito que sim, porque é um negócio que você vai colocar na prática, né? Então, assim, tudo aquilo que é teórico é bom, porém, a gente sempre precisa ver na prática. Então, assim, se o seu foco é sair para fazer uma entrevista, é viajar, tem que colocar na prática. Tem que falar, tem que errar, tem que inventar a palavra mesmo, tem que descrever o que você quer. Entendi. E se eu só tenho acesso, não tenho tempo para parar para aula, um curso online que vai ensinar um método para pensar em inglês vai funcionar?
Muito, porque daí eu vou ter o suporte disso, querendo ou não. Porque eu consigo assistir o curso em um dia, no outro eu estudo, faço um exercício. Então, por exemplo, eu fiz o curso e ele me deu alguns verbos, me deu um norte de por onde começar a estudar. Então é aí que eu vou. E é aí que você vai mesmo, porque já tem, inclusive, vou parar aqui para fazer essa coisa aqui de indicar o curso. Tem o curso, existe curso e dá para você clicar e conseguir entrar nele já. Você vai conseguir pensar em inglês e começar a sair desse zero aí que você está caçando no livro. É isso aí, Vitória, dá para fazer, tem e está disponível já. Por isso que é legal pensar desse jeito que a gente está conversando, de como que você vai conseguir juntar tudo que você tem na vida, e é isso que eu gosto de falar, porque tem vários casos. Você já passou por muito aluno que não tinha tempo de dirigir, por exemplo. E é maluco, porque você fala, mas ouve uma música no carro. Então, como que você vai conseguir continuar? Então, os 5 minutos que você falou foi falar no espelho, aí a gente concluiu que pode sim ter um curso, ou presencial, falando com o professor, ou assistir. E aí, no almoço, o que você indica aí? Olha, no almoço, eu particularmente eu não gosto de assistir nada. Mas o que me complementa muito é ouvir um audiobook em inglês sobre um book que eu já tenha lido 500 vezes. Mas eu gosto de ouvir. Ou também eu gosto de ouvir muito podcast em inglês sobre assuntos que eu gosto. Então, assim, isso me ajuda demais a desenvolver meu vocabulário. Por exemplo, eu gosto de ler sobre exportação. Então, assim, eu pego um podcast que esteja falando de exportação e eu sei sobre o assunto. Então, exportação de tal coisa para tal lugar. Não tem problema se eu não entendi tudo, mas eu entendi o contexto. Entendi. Então, esse é o mais importante. É isso que eu faço para praticar. Ouço tanto um audiobook quanto um podcast. Muito bom, isso é legal, o pessoal já começar a juntar ali as pecinhas. E eu deixo essa pergunta aqui para a gente poder concluir essa ideia do pensamento em inglês. Existe alguma mágica de você aprender sem ter pelo menos 5 minutos por dia? Ou de adaptar a vida para o inglês? Não tem mágica. Entendi. A mágica é querer. Se você quer, você vai achar 10 minutinhos para você praticar todos os dias. Por mais que você me fale, teacher, mas meu dia é muito corrido. Não tenho tempo. Tem sim. Se você parar para pensar o tempo que você gasta no seu celular jogando um joguinho, olhando Instagram, você consegue fazer. Ver um pouquinho de vocabulário. Muito bom. Então, para a galera entender e para concluir, para pensar em inglês e entender o método que a gente fez, na verdade, você precisa adaptar um assunto que você gosta. Sim. Vamos ajudar na lista. Então, adaptar o assunto que você gosta. Praticar em casa. Praticar em casa, no espelho. Sim. Eu peguei. Esse daí eu peguei. Praticar em casa, no espelho. Terceiro. Fazer exercício. Isso é muito importante. Entendi. Que é o complemento da aula. Sim. Então, assim, conta muito se o professor te passa um exercício e você não faz, acaba meio que dando um passo, mas não pisando. Tá. Então, assim, é importantíssimo. E aí, o quarto vai ser você conseguir, na verdade, fazer uma aula ou assistir um curso online que tem esse método. Sim. E o quinto? E o quinto é terminar o curso e ouvir os áudios que tem no final e fazer os exercícios, né? Muito bom. Isso com certeza vai ajudar. Porque daí já mata o sexto que a gente criou agora, que é o extra do audiobook que você falou que gosta. Na verdade, você não precisa também gostar só de um assunto. Às vezes você só gosta de ouvir uma história em inglês e ver se o seu listening tá em dia, não é, Vitória? Exatamente. Adorei sua presença. Adorei Muito mesmo obrigada. que você conseguiu falar sobre como a gente criou, como a gente conseguiu pensar o inglês. E com certeza a gente vai bater mais esse papo. Muito obrigado. Muito obrigada a você pelo convite e até a próxima. Até. Obrigado, galera. Muito bom. Compartilha.